irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui dando continuidade ao estudo do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E nós estamos no bloco, que nós estamos tratando de 4 perguntas esclarecidas por Jesus, que vai do capítulo 6, do versículo 19 até o 34. As 4 perguntas a serem respondidas nesse bloco aqui que nós separamos é o primeiro: onde você coloca os seus tesouros, como são os seus olhos, a quem você serve como Senhor e o que ocupa o primeiro lugar da sua vida. Nós já tratamos acerca de onde você coloca o seu tesouro e como são os seus olhos, e hoje nós vamos tratar a quem você serve como Senhor. Mateus 6, no versículo 24, tá? E nós vamos falar um pouco hoje sobre essa afirmação de Jesus, que tem um impacto muito grande na nossa vida hoje. Então eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias, Mateus capítulo 6, no versículo 24, que diz fala assim, sobre os 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pois bem, esse texto específico, o impacto dele no mundo antigo era talvez muito maior do que para nós nos dias de hoje. Quando Jesus falou, e não apenas pelos significados das palavras que nós vamos tratar aqui, mas também por eles entenderem o significado desses 2 termos usados aqui por Jesus. Jesus fala de servos e fala de senhores. No original, no grego, a palavra aqui usada para servos, para servir, é o verbo dulaim, ou dulaim, que significa ser escravo. E a palavra usada para senhor é kurios, que significa senhor não no sentido da educação, do cumprimento, do respeito, mas é senhor no sentido de amo, de dono. Tá? Então, quando Jesus aqui está falando de servos e falando de servir e falando de senhor, ele está falando de ser escravo e dono. É como se Jesus estivesse dizendo a seguinte frase: ninguém pode ser escravo de 2 donos, de 2 amos. O peso dessa frase se torna ainda maior quando nós olhamos a cultura antiga. Na cultura antiga, o escravo ele era um instrumento, uma ferramenta, um objeto. Ele era semelhante a um animal de carga. Um animal de carga não nos dias de hoje, onde nós temos aí de maneira até necessária, os direitos dos animais, a proteção dos animais, mas em um período em que tanto o animal quanto o escravo ele não tinha valor algum, só servia para o trabalho, era uma ferramenta. O dono tinha total direito sobre o seu escravo, direito de maltratá-lo, direito tanto da vida quanto da morte. Poderia castigá-lo fisicamente. O escravo, ele não era dono de si mesmo. Ele não tinha um período de trabalho, ele não tinha o tempo dele. Hoje nós temos os nossos trabalhos, nós cumprimos ali a carga horária do dia, mas depois nós podemos fazer do restante do dia, nos finais de semana, nos feriados, o que nós quisermos. O escravo não tinha isso, ele era escravo 24 horas por dia. Ele pertencia ao seu dono o tempo inteiro. Toda a sua vida era dedicada ao seu dono. E como eu já disse, o seu dono tinha o direito de fazer com ele o que bem quisesse. Nesse sentido, nós podemos entender que quando Jesus está falando aqui de servo, ele está falando de alguém que é totalmente dominado. Ser servo do Senhor é ter um dono, alguém que diz para onde você vai, alguém que diz quando você pode ir, alguém que manda você voltar, que manda você fazer, manda você parar de fazer.
É nesse sentido que Jesus está dizendo. E é claro que o Senhor Jesus vai abordar aqui a questão das riquezas, a questão dos bens, a questão daquilo que nós possuímos. E aqui nós vamos ter que traçar muito bem esse entendimento. As palavras que Jesus usa aqui são palavras fortes, contundentes. Ele fala de dono e de escravo. Então é importante nós entendermos e estudarmos o que Jesus está nos ensinando aqui no Sermão do Monte, no versículo 24 aqui do capítulo 6. Em primeiro lugar, Jesus vai afirmar que não há neutralidade no dinheiro, nos bens. Os bens que nós possuímos, o dinheiro, né, o poder através do dinheiro, ele vai subjugar ou ser subjugado. Ele vai dominar ou ele vai ser dominado. Ou eu tenho controle sobre o dinheiro, ou ele terá o controle sobre mim. E onde o dinheiro controla, essa pessoa ela dá lugar, ela faz uma escolha. Ela deixa que o dinheiro seja o seu senhor. Olha que interessante. Ele está dizendo que quando nós optamos por ouvir o dinheiro, por deixar o dinheiro tomar conta das nossas decisões, ele torna dono da nossa vida. Ele passa a comandar a nossa vida, ou seja, todas as nossas decisões, tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós planejamos, nós colocamos o dinheiro como o primeiro lugar. Na verdade, nós não colocamos, ele vai estar em primeiro lugar. Então, quando eu olhar para o outro, para o próximo, quando eu olhar para a obra do Evangelho, quando eu olhar para a minha família, para tudo que eu olhar que estiver à minha volta, a minha prioridade será o dinheiro. E nós temos que pensar muito acerca disso. O que tem dominado a nossa vida? Como nós já dissemos, o dinheiro não é neutro. Então, ou eu uso ele, ou ele vai fazer uso de mim. Ele vai me dominar. Ele vai ser o meu senhor. O dinheiro, ele vai exigir de nós a exclusividade, né? Ele vai falar dentro do nosso coração, que é enganoso, o seguinte: cuide de mim, me mantenha, né? E nós vemos isso na realidade. Quantas pessoas não têm terminado casamento, têm terminado relacionamentos, amizades? Quantas pessoas têm colocado aí o dinheiro acima da família, preferem que a família seja destruída por amor ao dinheiro? Quantas pessoas têm dedicado a 24 horas do seu dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano para o dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para proteger o dinheiro, e tem deixado a sua família de lado? Tem deixado a obra de Deus de lado? Tem deixado de estar muitas vezes com os irmãos na igreja, porque não pode deixar de ganhar dinheiro? Tem colocado o dinheiro em primeiro lugar nos seus relacionamentos, né? Tem usado o dinheiro como a régua de medir as suas amizades. Eu só vou ser amigo de quem tem muito dinheiro, de quem pode me dar dinheiro, e não dar atenção para aquelas pessoas que têm menos dinheiro. Como tem sido esse relacionamento? Né? Esse relacionamento ele é tão sério, meus irmãos, que o Senhor Jesus vai chamar ele de Senhor. Olha, Senhor, como nós já dissemos, é uma palavra muito forte. Jesus está aqui afirmando que assim como o César era o senhor dos romanos, o dinheiro muitas vezes é o senhor da nossa vida. O dinheiro muitas vezes toma conta de nós. E nós temos tomado esse cuidado, temos feito essa avaliação, e aqui nós não podemos cometer um erro muito grande, de muitas vezes achar que o amor ao dinheiro é só para quem é rico, é só para quem é milionário. Muitas vezes nós cometemos o erro de achar que o amante do dinheiro, aquele que ama o dinheiro, que tem devoção pelo dinheiro, é só aquele que tem milhões, bilhões. Não. Muitas pessoas, mesmo com pouco, ama demais o pouco que tem. Muitas pessoas, diante das decisões da vida, mesmo sendo por pouco, ainda assim escolhem o dinheiro. Então aqui o problema não está na quantidade do dinheiro, mas na minha devoção ao dinheiro, aos bens, aquilo que eu possuo.
Ou será que essas coisas estão me possuindo e nos possuindo? Essa é uma meditação que nós temos que fazer mediante essas palavras de Jesus. Nesse sentido, nós podemos ver que eu não posso dividir o meu coração em dois. Eu não posso dizer, olha, a metade do meu coração, uma grande parte do meu coração vai ter uma devoção pelo dinheiro e a outra parte do meu coração vai ter uma devoção a Deus. Eu vou dividir a minha vida, vou ter uma vida dupla. Não. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. E se o meu coração está disposto a servir a Deus como o meu Senhor, cujo meu tempo, a minha vida, os meus pensamentos, o meu conhecimento e tudo aquilo que eu possuo pertence a Ele, ou eu vou pegar tudo o que eu possuo e colocar acima de Deus na minha vida. Essas coisas não vão ter mais poder do que Deus, mas vai ter muito mais influência na minha vida. E esse é o grande problema. O Senhor, o dono, ele tinha a influência total no escravo. Será que Deus tem influência total na sua vida? Na minha vida? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. O que tem influenciado mais a minha vida? É claro que o texto que nós estamos aqui estudando fala claramente das riquezas. Mas nós podemos, irmãos, abrir aqui um parêntese, né, para poder enquadrar tantas e tantas coisas que nós colocamos acima de Deus na nossa vida. Quantas e quantas pessoas têm colocado o ego, o poder simbólico, muitas vezes, jactante, mentiroso. Muitas vezes nós nos iludimos. E o dinheiro, as riquezas, ela tem essa sagacidade em nosso coração. De nós passarmos a pensar que é o nosso salvador, que é o nosso socorro, que é a nossa fortaleza, que é a nossa sombra, né? Que é aquilo que nos protege. Mas em muitos momentos da vida nós vamos perceber que o dinheiro não tem esse poder. Que o dinheiro não tem essa autoridade sobre o mundo. E nós não podemos deixar que isso venha acontecer tarde demais. O dinheiro não aceita devoção parcial. Ele quer o seu coração todo para ele. Deus, como eu já disse, não divide a glória dele com ninguém. Então, quando vocês, e quando eu, e quando todos nós tivermos em uma dividida, sempre escolha Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te resgatou para que você seja o escravo, o servo. Mas Ele faz isso e ainda te dá o título de filho. Olha que bênção. Então escolha sempre, meus irmãos, ser servo, ser escravo de Deus. Porque se Deus ama, cuida, tem misericórdia, tem graça, tem bondade, o dinheiro, as riquezas, quando nós colocamos eles como os nossos deuses, como os nossos senhores, traz destruição, mágoa, angústia, raiva, rancores, desilusões. Nós não podemos servir a dois senhores, mas quando nós escolhemos o outro, nós também estamos errados. O nosso Senhor é Jesus. E nós devemos escolher Ele sempre. Então, nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui como Jesus ele é firme e categórico ao afirmar que nós não podemos escolher servir os dois. E que quando nós optamos por um, nós temos que deixar o outro. Não existe estar em cima do muro. Não podeis servir. Se um escravo tivesse dois donos, com pensamentos totalmente diferentes, como esse escravo iria agir? Um dono diz, vai para a esquerda, o outro diz, vai para a direita, e aí? Se ele for para a direita, ele agrada aquele que queria que fosse para a esquerda. Se ele vai para a esquerda, ele vai desagradar aquele que queria que fosse para a direita. Se ele seguir reto e não obedecer nenhum dos dois, ele vai também estar desagradando os dois. Então nós não somos servos de dois senhores. E Jesus nos convida aqui, meus irmãos, a termos essa reflexão e a escolhermos servir a Ele.
Ele nos chama para sermos seus servos, obedientes, a amá-lo, e ele nos afirma isso, que o nosso amor por ele se manifesta ou se mostra em obediência. Onde está o seu tesouro? Como ele já fez essa pergunta anteriormente. Onde está? Onde está o nosso tesouro? Está nas riquezas? Está nos bens? Está no dinheiro? Está nos planos futuros, no qual nós depositamos toda a nossa confiança? Ou o nosso tesouro, o nosso coração está em Deus? Quando nós estamos em Cristo, quando nós entendemos que Deus é o nosso Senhor, nós temos algumas certezas. A primeira delas é que todas as coisas pertencem a Deus. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quando nós se nós por acaso escolhermos as riquezas, o que vai acontecer? Nós vamos estar deixando aquele que é dono de todas as coisas para querer apenas uma pequena parte. Assim como o filho pródigo que foi embora, falou: me dá aí uma partezinha pequena. E lá na frente ele se arrependeu porque ele viu que ele tinha abandonado o pai, que era dono de tudo, junto com ele, por herança, não por merecimento. Assim somos nós. Muitas vezes nós queremos uma parte da bênção, um pequeno resquício daquilo que nós podemos ter. E queremos para isso, ou fazemos para isso, o abandono do pai. Queremos ir embora, como o filho pródigo, e abandonar aquele que é dono de todas as coisas. E que nos chamou não por merecimento, mas por graça, para fazermos parte desse reino. Do Senhor é todas as coisas. Um outro ponto, quando nós olhamos as palavras de Jesus, tanto aqui quando ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, e quando nós escolhemos Deus, a ordem de Deus é amar a Ele sobre todas as coisas, e o próximo. Então nós não olhamos o próximo como objetos. Nós não olhamos o próximo como fonte de lucro, como aquele que pode fazer nós nos darmos bem. Pelo contrário, nós possamos olhar as coisas à nossa volta com um olhar diferente. Com um olhar que não está preso na riqueza, no lucro, no querer se dar bem a todo custo, mas naquele que ama a Deus acima de todas as coisas. E que tem esse compromisso fiel com aquele que é nosso dono, que manda em nós, que nos dirige os passos, que nos coordena, que nos impulsiona, fazendo a gente ir conforme a vontade dele. Somos servos porque nós sabemos que ele é dono de todas as coisas, e quando ele diz vai, nós vamos, porque nós sabemos que ele sabe de todas as coisas. Não podemos servir a dois senhores, meus irmãos. Para concluir, nós devemos compreender que Jesus aqui não está falando de possuir, de ter, mas de amar o que possui e o que tem. É o que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, na primeira carta a Timóteo no capítulo 6, no versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não ame mais o dinheiro do que a Deus. Não ame mais o dinheiro do que a sua família. Não ame mais o dinheiro do que o seu próximo, do que o necessitado, do que o aflito. Não ame mais o dinheiro do que a você mesmo. Não se venda, não se corrompa, não se destrua, mas permaneça firme naquele que é o seu dono, Jesus, que te comprou com o sangue na cruz do Calvário. Somos hoje servos, porque Ele nos tirou da escravidão, do pecado, e nos tornou livres, para que a gente pudesse nos tornarmos escravos novamente dEle, e viver para Ele, ao lado dEle, com Ele habitando em nós, transformando a nossa vida. Tudo para a honra e glória de Deus Pai. Agradeço a cada um de vocês por ter nos acompanhado hoje nesta palavra. Que nós possamos dedicarmos a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, entendendo que Ele é o Senhor de nossa existência.
o Senhor da nossa vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, nosso dono. Pai, que nós possamos viver para Ti, nos dedicarmos a Ti de maneira integral, toda a nossa vida, ó Pai, esteja disposta a ser servos do Senhor e da Tua obra. Não deixe que nós venhamos a amar mais esse mundo do que a Ti, amar mais as riquezas do que o Senhor. Não permita, ó Deus, que os objetos e as coisas que nós possuímos venham possuir o nosso coração, mas que nós venhamos, ó Deus, a viver para Ti, nos entregarmos a Ti, e que o nosso coração e a nossa mente seja voltada para Ti a todo o tempo. É o que eu te peço, ó Deus, que a Tua graça seja sobre nós, nos fortaleça e que nós possamos responder todos os dias a essa pergunta: a quem Tu serves? E a nossa resposta seja: eu sirvo ao Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus presente, o grande eu sou. Louvado é o Teu nome, Jesus. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que a gente se encontre aí numa próxima aula. Amém? Fica na paz. Que Deus abençoe.